Vamos ligar a continuação aqui, porque deu um pique de luz quando eu estava gravando e ele simplesmente me bagunçou. Então, vamos continuar esse vídeo. Análise do ponto de equilíbrio. Análise do ponto de equilíbrio. O que eu vou fazer? Eu vou voltar um pouquinho, eu não sei onde caiu na anterior. Nós estávamos aqui quando ele caiu, né? Quando ele estava demonstrando. Estávamos nesse exercício aqui, ó. Do exemplo 2, tá? Uma indústria vende cada unidade por 1.000, a margem de contribuição e sua estrutura de despesas e custos são os seguintes. E demonstra aqui, ó, preço unitário, 1.000 unidades, despesas variáveis por unidade 130, custos variáveis por unidade 470, que dá um total de 600. A margem de contribuição é o preço menos 1.000 menos 600. Preço menos despesas variáveis, que deu 400. Despesas fixas, 300 mil. Custos fixos, 1.700.000. O que deu um total das despesas e custos fixos de 2 milhões. Né? Calculando a margem de contribuição, calculando o ponto de equilíbrio, nós vemos aqui, ó, tá? 2 milhões dividido por 400 deu 5.000 unidades de volume de vendas, onde receitas totais é igual a despesas totais, ok? E aqui embaixo ele fez a demonstração, né? Ele fez a demonstração onde ele chega ao ponto de zero aqui Deixa eu ver aqui. Deu um pique de luz aqui na hora que eu estava fazendo no vídeo anterior. Paciência. Vamos nós aqui. Representando aqui, então ele ficou, total das receitas, 5.000 vezes 1.000, 5 milhões. Menos total das despesas variáveis, 5.000 vezes 130, 650. Total dos custos variáveis, 5.000 vezes 470, 2.350. Margem de contribuição, total, 2 milhões. Menos total das despesas fixas, 300 mil. Total dos custos fixos, 1.700.000. Resultado do mês, 2 milhões, menos 300, menos 1.700.000, zero. Não? Zero. Que é o que representa aqui o ponto de equilíbrio operacional. O do 6.2, ele mostra o ponto de equilíbrio econômico. Vamos ver o que muda do ponto de equilíbrio econômico em relação ao ponto de equilíbrio operacional. Ele fala, operar acima do ponto de equilíbrio operacional / contábil, necessariamente que a empresa vai satisfazer as expectativas dos acionistas em relação ao custo de oportunidade dos recursos aplicados. O que é o custo de oportunidade? É a TMA que nós vimos lá atrás. Tá? Então, o custo de oportunidade ele vai representar a TMA, onde desse ponto aqui, vai mostrar que é mais vantajoso. E ele continua aqui, pois o cálculo do ponto de equilíbrio contábil não inclui esse custo de oportunidade. O ponto de equilíbrio operacional, o contábil, não inclui o custo de oportunidade. Aqui, no ponto de equilíbrio econômico, sim. Que ele vem na sequência do que nós estudamos ali para trás. No ponto de equilíbrio contábil, as vendas cobrem os custos e as despesas fixas e variáveis. As vendas cobrem os custos e as despesas fixas e variáveis, incluída a depreciação. Mas não inclui o custo de oportunidade do capital investido, que é a TMA. Ou seja, ele aqui fica de fora a consideração da desvalorização ou do valor monetário. Para refletir esse custo, faz-se necessário ajustar a fórmula do ponto de equilíbrio contábil operacional.
substituindo-se a depreciação pelo valor de uma anuidade uniforme equivalente, calculada com base no investimento inicial e no custo de oportunidade do capital. Ajustado dessa forma, o ponto de equilíbrio, além de cobrir os custos fixos e variáveis, também dará cobertura ao custo de oportunidade do capital investido. Porque aqui ele nos traz, né? Ele nos traz um outro raciocínio, que é aqui, olha, substituindo-se a depreciação. A depreciação ela está relacionada ao ativo fixo, pelo valor de uma anuidade uniforme de equivalente, que é o custo anual equivalente, também chamado de valor uniforme, que nós vimos lá atrás. Né? Valor uniforme líquido, que nós vimos lá atrás. Esse é o acréscimo que nós temos aqui no ponto de equilíbrio econômico. Né? Ajustados dessa forma, o ponto de equilíbrio, além de cobrir os custos fixos e variáveis, dará também cobertura ao custo de oportunidade do capital investido. Tá? E a fórmula é essa daqui, ó. O ponto de equilíbrio econômico. Nós temos o custo fixo mais o custo anual equivalente sobre a margem de contribuição, preço menos vendas. Aí ele continua aqui. Caso se trate de um projeto de investimento, o ponto de equilíbrio econômico poderá ser encontrado determinando-se o volume de vendas que torne nulo o VPL do projeto. O que é? Então, voltando aqui, olha. Caso se trate de um projeto de investimento, então vamos fazer uma ampliação de uma unidade, colocar um produto novo, o ponto de equilíbrio econômico poderá ser encontrado determinando-se o volume de vendas que torne nulo o VPL. Vamos dar um exemplo aqui. Exemplo 1. O ponto de equilíbrio contábil é definido como o nível de atividades necessárias para recuperar todas as despesas e custos de uma empresa. No ponto de equilíbrio contábil, o lucro líquido contábil é igual a zero. Ou seja, a partir do momento nós precisamos de encontrar a quantidade que produzimos ou vendemos para tornar o lucro igual a zero. Aí ele continua aqui. Ponto de equilíbrio contábil é igual ao volume de vendas ou nível de atividade, no qual a receita total é igual às despesas mais custos. Nós já vimos lá em cima. Portanto, no ponto de equilíbrio contábil, tem-se que a receita total é igual à despesa total mais custo total. Ou seja, o lucro será zero, nós vimos. Despesas totais é igual a despesas fixas mais despesas variáveis, né? Os custos totais são os custos fixos mais custos variáveis. Vamos ver agora da utilização da análise do ponto de equilíbrio contábil, porque aí nós vamos colocar os dois juntos. O ponto de equilíbrio contábil pode ser utilizado para determinar o nível de atividade necessários para cobrir todas as despesas e custos, tanto fixos quanto variáveis. Outra, avaliar a lucratividade associada aos diversos níveis possíveis de vendas, ou seja, aos vários níveis possíveis de atratividade. Facilitar a análise dos efeitos sobre a lucratividade decorrente de alterações das despesas e custos fixos e variáveis no volume de vendas, no preço de vendas e na distribuição relativa das linhas dos produtos vendidos. Tá. Então, aqui ele coloca alinhado, né, o resumo que nós vimos lá para trás em relação ao ponto de equilíbrio contábil. Vamos continuando aqui. Agora, ele mostra, né, a abordagem algébrica. Despesas fixas mais custos fixos, que é o custo... Despesas fixas mais custos fixos sobre margem de contribuição. Também apenas confirmando o que nós vimos atrás. E aí ele continua, né? Conceitualmente, o ponto de equilíbrio contábil é o volume de atividades, ou nível de atividades, ou receitas totais, que RT são as despesas totais, DT e assim por diante. Isso aqui não vamos nos ater, não, vocês leem,
porque nós já vimos ele lá atrás. Ele aqui está vindo detalhando tudo de novo para fazer a comparação de um com o outro, tá? Então, não vamos nos ater tanto a isso, a esse raciocínio dele aqui, não. Vamos ver direto aqui na forma onde ele colocou. Ele chegou aqui, ele veio deduzindo que é uma outra forma que ele apresentou de dedução da fórmula, e é bom você passar por ela, porque ela vai ficando cada vez mais clara. E quando vê aquelas questões teóricas, né, para você refletir, raciocinar, ela vai te atender. Você vai perceber ela melhor. E aqui ele trouxe o mesmo exemplo, aplicando da mesma forma que nós fizemos lá no anterior, ele trouxe o mesmo exemplo, ó, zerou também, da maneira com que ele nos trouxe, da maneira com que ele apresentou, com mais detalhes na dedução da fórmula, ele chegou ao mesmo resultado. Mas é importante esse raciocínio também. Aí depois vocês passam uma lida dele. E depois tem o ponto de equilíbrio financeiro, né? Depois tem o ponto de equilíbrio financeiro. Deixa eu ver se eu trouxe o mesmo exemplo. Não foi, eu trouxe outro exemplo. Ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio calculado anteriormente é o ponto de equilíbrio contábil, ou seja, demonstração contábil das receitas totais às despesas e custos totais. Por que eu estou passando um pouco mais rápido sobre essa parte teórica desses assuntos aqui? Porque esse aqui vocês estudam em outra disciplina. Né? Esses pontos de equilíbrio vocês estudam em outra disciplina. Aqui nós trazemos eles já resolvidos, mais detalhados, que é simplesmente para confirmar aquilo que vocês já sabem e trazendo ela também aqui para dentro da nossa matéria, que é engenharia econômica. Tá bom? Vou até tomar água aqui, já que travou tudo. Então, por isso que eu estou passando mais direto no assunto. Ele fala, no entanto, na maioria das empresas existem parcelas de despesas e custos que não representam o desembolso de numerários do período. Por exemplo, as despesas e os custos com depreciação dos bens do ativo imobilizado da empresa, como vimos, prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações, veículos, etc. Para obtenção do ponto de equilíbrio financeiro, tais despesas e custos devem ser excluídos dessa forma. Então, é aqui que está o detalhe que você tem que observar. Quando nós trabalhamos o ponto de equilíbrio financeiro, aqueles custos relacionados, né, ao ativo fixo, eles simplesmente não entram. Eles não entram na análise do ponto de equilíbrio financeiro. Então, vamos ver aqui, ponto de equilíbrio financeiro, como ele representa. Nós vamos ter a receita total, despesas que é igual a despesas fixas mais custos fixos, menos despesas e custos fixos que não representam desembolsos financeiros. Despesas fixas mais custos fixos, menos despesas e custos fixos que não representam desembolsos financeiros. Então, aqui só vão entrar as despesas que estejam relacionadas com variáveis financeiras. Tudo isso dividido pela margem de contribuição. Ponto de equilíbrio financeiro. O que é que tem aqui uma observação importante aqui? Nível de produção e vendas em que o saldo de caixa é igual a zero. Então, no ponto de equilíbrio financeiro, o que nós estamos buscando é o nível de produção e vendas, ou vendas, em que o saldo de caixa é igual a zero. Então, quanto eu tenho que produzir para zerar o caixa? A mesma coisa que nós vimos em cima, receita total é igual a custo total. A única diferença quando nós falamos de ponto de equilíbrio financeiro é que nós só entramos aqui com despesas financeiras.
E ele fala aqui, representa a quantidade de vendas necessária para cobrir os gastos desembolsáveis, tanto operacionais quanto não operacionais. Porque aqui nós estamos trabalhando com o valor financeiro, o valor monetário, para movimentar e fazer as coisas andarem. Do ponto econômico financeiro, a empresa apresenta prejuízo contábil e saldo de caixa zero. Olha aqui uma outra informação importantíssima que você tem que manter ela bem clara para você, tá? Vou marcar ele aqui. Marquei até de vermelho aqui. No ponto de equilíbrio financeiro, a empresa apresenta prejuízo contábil. Prejuízo contábil ele é calculado lá em cima pelo ponto de equilíbrio, onde entram só as partes de ativo, e o saldo de caixa igual a zero. Exemplo de cálculo do ponto de equilíbrio financeiro utilizando as variáveis anteriores. Supondo que o total de 2 milhões contabilizados como despesas e custos fixos, que é o mesmo exemplo lá de cima, esteja incluído o montante de 400 mil de depreciação, ou seja, despesas e custos não desembolsáveis, nós vamos ter aqui, então, o ponto de equilíbrio financeiro. 2 milhões, que é o total de custos fixos e custos variáveis, menos a depreciação. Tudo isso dividido pela margem de contribuição, que também nós vimos lá em cima, é 400. Então, 2 milhões menos 400 dá 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 dividido por 400 mil, 400 unidades. Tá? 400 unidades. Então, 4 mil unidades, melhor dizendo. Então, essas 4 mil unidades é o ponto de equilíbrio financeiro, onde o caixa é zero e o ponto de equilíbrio contábil é prejuízo. Está negativo. Vamos ver aqui a demonstração do resultado. Demonstração do resultado, zero de caixa do ponto de equilíbrio financeiro. Nós tivemos que total das receitas, 4 mil vezes 1.000, 4 milhões. Menos as despesas variáveis, 4 mil vezes 130, 520 mil. 4 mil vezes 470, que são os custos variáveis, 1 milhão e 880. A margem de contribuição total, B mais C. B mais C, 520 mil 180. Então, deu 4 milhões menos 520, menos 1.880, deu 1 milhão e 600. Menos despesas e custos desembolsáveis. Total das despesas fixas, 300 mil, 1 milhão e 700. Menos despesas e custos fixos não desembolsáveis. Isso aqui é a depreciação. Tá? Aqui foi nada mais ou nada menos que foi a depreciação. Ele deu como 400 mil. Deixa eu marcar aqui para você. Para chamar a atenção. 400 mil. Despesas e custos fixos desembolsados. E mais F menos G. E mais F menos G. 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 menos 1 milhão e 600, zero. Zerou o caixa. Ele falou o quê? Então, ele está dizendo aqui o que é um. Aqui, ó. Despesas e custos não desembolsáveis. Ele fala aqui embaixo o que significa. Ele disse aqui, na realidade, o desembolso financeiro ocorreu por ocasião da compra dos ativos. Por exemplo, uma máquina foi comprada e paga no ano anterior por 4 milhões. O custo com a depreciação será contabilizado durante 10 anos, ou seja, desgastes de 10% anual, representando 400 mil anuais. Né? De onde saiu aqueles 400 mil da depreciação. E aqui embaixo ele coloca o ponto de equilíbrio econômico. Né? Ele coloca aqui a fórmula, né? Despesas fixas mais custos fixos, mais custo de oportunidade, sobre a margem de contribuição unitária. É o que nós vimos lá em cima, que no ponto de equilíbrio econômico nós incluímos o custo de oportunidade. O que ele falou aqui?
Ponto de equilíbrio econômico. É quando o resultado da empresa é o lucro suficiente para cobrir o retorno financeiro que a empresa obteria sobre o seu patrimônio líquido. Esse retorno financeiro que a empresa não está obtendo é denominado de custo de oportunidade. Para obter a quantidade de produção necessária, produção e venda, para obter o ponto de equilíbrio contábil, basta utilizar a fórmula abaixo, né? Que é a quantidade do ponto de equilíbrio financeiro. Despesas fixas mais custos fixos, mais custo de oportunidade, sobre margem de contribuição. Um outro conceito importante é margem de segurança. A margem de segurança é o percentual que a empresa poderá reduzir seu lucro sem entrar na faixa de prejuízo. Então, a margem de segurança é aquela margem onde estabelece-se um percentual em relação à receita total, onde a empresa pode reduzir o seu lucro sem entrar na faixa de prejuízo. Né? E sua fórmula é receitas atuais menos receitas do ponto de equilíbrio dividido pelas receitas atuais. Essa é a relação dada. E o último assunto que ele coloca para nós é o... Não é o último, eu tenho outro ainda, que é o grau de alavancagem operacional, que é GAO, que é um outro conceito importante, né? Vamos deixar tudo nesse vídeo mesmo. Grau de alavancagem operacional. Representa o efeito que um aumento na quantidade de vendas provocará no lucro da empresa. Tá? A alavancagem operacional ele está relacionada à quantidade de vendas. E qual a influência que essa quantidade vai interferir no lucro? Fórmula para o cálculo do grau de alavancagem. Variação percentual do lucro, variação percentual da quantidade vendida. É o grau de alavancagem operacional. Por quê? Porque sempre quando falo do operacional, vocês observam, é a empresa atuando, é a empresa trabalhando, produzindo e vendendo. Então, ele vai estar relacionado sempre com essa quantidade vendida. O grau de alavancagem operacional é de extrema utilidade para as projeções dos resultados que determinada empresa obteria em diversos níveis de atividades de produção e de vendas, mantidas constantes as demais variáveis, tais como margem de contribuição total das despesas e custos fixos. Exemplo de cálculo de grau de alavancagem operacional. Então, vamos ver aqui. Ele fala, né, voltando aqui, o grau de alavancagem operacional é de extrema utilidade para as projeções dos resultados que determinada empresa obteria em diversos níveis de atividades de produção e vendas. Ou seja, ele vai variando o nível de produção e de venda. Tá? E ali, o grau de alavancagem ele vai orientando ali e mostrando como as coisas estão acontecendo. Mantidas constantes as demais variáveis, tais como margem de contribuição, total das despesas e custos fixos. Ou seja, os custos fixos não vão variar. A margem de contribuição também não varia, porque está dizendo o seguinte, o preço não varia, nem os custos variáveis variam. Então, mantido tudo isso fixo, ele o grau de alavancagem vai orientar a produção, a orientar os trabalhos. Então, vamos ver aqui. O exemplo do grau de alavancagem operacional. Com a utilização das mesmas informações utilizadas para o cálculo do ponto de equilíbrio, conforme o quadro 4. Vamos ver. Preço unitário de vendas, 1.000, nós já vimos lá em cima. As despesas variáveis por unidade 130, custos variáveis por unidade 470. Total das despesas e custos variáveis, 600. Margem de contribuição, 400. Despesas fixas, 300. Custos fixos totais, 1.700.000. Supondo que a empresa produziu e vendeu durante um determinado mês 7.000 unidades do seu produto, o lucro mensal seria... Vamos descer aqui. Para ficar mais fácil. O lucro do mês
supondo o volume de atividade de 7 mil unidades. É o que ele atribuiu aqui, né? Ele falou, supondo que a empresa produziu e vendeu durante um determinado mês 7 mil unidades do seu produto. O lucro mensal seria o seguinte, aqui ele mudou a quantidade de produção. Então, 7 mil vezes 1.000, 7 milhões, menos 7 mil vezes 130 e 7 mil vezes 470, né? Que aqui são todas, são custos, despesas unitárias. 910, 3.290, margem de contribuições, 2.800. Menos total das despesas fixas, 300, menos total dos custos fixos, 1.700.000. Resultado do mês, 800 mil. Com a produção de 7 mil unidades. O que ele faria aqui? Agora, vamos ver o raciocínio que vamos dar sequência para entendermos. Qual seria o grau de alavancagem operacional dessa empresa ao volume de atividade de 7 mil unidades? Em outras palavras, qual seria o reflexo do lucro se houvesse determinado aumento do volume de atividades, supondo um acréscimo de 10% no volume de atividades? Ou seja, a empresa vendeu 7.700 unidades. A produção era 7.700 por mês, ela vendeu 7.700 unidades, em vez de 7 mil anteriores. Houve um aumento de 10%. Certo? Aqui, um aumento de 10% das atividades, vamos dizer. O novo lucro seria apurado como segue. 7.700 vezes 1.000, 7.700, multiplicando agora 7.730, 1 milhão em 1, 7.700, 470, 3 milhões. A margem de contribuição 3 milhões e 80. Menos total de despesas, 300, 700, 1 milhão e 80. Portanto, o lucro anterior de 800 aumentou para 1 milhão e 80, equivalente a 280 mil ou 35%. Certo? Aumentou de 800 para 1 milhão e 80. Em resumo, 280 mil ou 35%. Então, vamos ver agora, vamos aplicar a fórmula do grau de alavancagem operacional. Como que ela é dada? Variação percentual do lucro sobre variação percentual na quantidade vendida. A variação percentual do lucro foi quanto? 35%. Não é isso? Nós aumentamos de 800 mil para 1 milhão e 80, com um aumento de 10% nas vendas. E com aumento de 10% na venda. Logo, ela aumentou 3,5 vezes. Né? O grau de alavancagem aumentou 3 vezes e meio. O que significa isso? O grau de alavancagem 3,5 vezes significa que, no volume de 7 mil unidades, qualquer acréscimo percentual no volume dessa atividade implicará que o lucro aumentará proporcionalmente 3,5 vezes. Então, cada vez, no volume de 7 mil unidades, qualquer acréscimo percentual no volume dessa quantidade implicará um lucro proporcional a 3,5 vezes. Comprovação numérica dessa afirmação. Considerando que o volume de atividades, que era 7 mil unidades, aumente 25%, passando para 8.750. Tá? Então, era 7 mil, vamos aumentar 25%, passando para 8.750. Como afirmado, o lucro do mês, 87,5, 25 vezes 3,5. Passando de 800 para 1 milhão e 500. E aqui ele demonstra, aqui embaixo, lucro do mês, supondo um volume de atividade de 8.750 unidades. E ele vem trazendo e dá 1 milhão e 500. Bateu aqui em cima com o número que ele nos deu aqui, ó, que ele nos forneceu aqui em cima. 1 milhão. 1 milhão e meio. Bateu. Aqui é sempre mesmo. Você vai fazer sempre esse cálculo aqui. Tá? Não tem mudanças aqui. Vai se mantendo sempre nesse mesmo
nesse mesmo nível. E o último assunto nosso, agora é o último mesmo, né? É a alavancagem financeira. A alavancagem financeira. Ele fala, a alavancagem financeira resulta na presença de encargos financeiros fixos no volume do lucro da empresa. Pode ser definida como a capacidade da empresa para usar encargos financeiros fixos, a fim de maximizar os efeitos de variações do lucro antes dos juros e impostos, LAGIR, sobre os lucros por ação, LPA, lucro por ação. Então, a alavancagem financeira ela traz uma outra relação importante. Vamos marcar, deixar bem marcada aqui, ó. Pode ser definida como a capacidade da empresa para usar encargos financeiros fixos, ou seja, são aqueles encargos que ele vai utilizar em sua operação, a fim de maximizar os efeitos de variações de lucro antes dos juros e impostos de renda, sobre lucros por ação, LPA. Aqui embaixo vai mostrar a fórmula, para a gente chegar lá. Os dois encargos financeiros fixos que podem ser encontrados na demonstração de resultados do exercício são juros sobre empréstimos e dividendos de ações preferenciais. Tá? São os dois encargos financeiros fixos que podemos encontrar aqui. São os juros por empréstimos, aqueles que você pega e paga valor fixos, né, durante um tempo, e os dividendos de ações preferenciais, que também têm que ser pagos. Exemplo, a Shein Foods espera lucros antes do imposto de renda e juros de 10 mil no ano corrente. Ele tem empréstimos de longo prazo no montante de 20 mil, que sofrem incidência de juros anuais de 10%. Dispõe também de 600 ações preferenciais em circulação, com R$ 4,00 de dividendos anual por ação, ou seja, o valor por ação é de 4 de dividendos anual por ação. Possui ainda 1.000 ações ordinárias em circulação. Os encargos fixos são 2.000, resultantes do juro, de 10% sobre 20 mil de empréstimos, e os dividendos anuais de 2.400 referente ao pagamento das ações preferenciais, R$ 4,00 por ação, vezes 600 ações. O quadro abaixo apresenta os lucros por ação correspondentes aos níveis de lucros antes dos juros e impostos de rendas, LAGIR, de 6 mil e 14 mil, supondo que a atividade de imposto de renda seja de 40%. A alíquota, melhor dizendo, seja de 40%. Caso 1, um aumento de 40% do LAGIR, de 10 mil para 14 mil, resulta num acréscimo de 100% em lucros por ação. LPA, que é 2,40 para 4,80. Caso 2, uma queda de 40% do LAGIR, de 10 mil para 6 mil, resulta num decréscimo de 100% dos lucros por ação. Tá? E aqui ele mostra, né? Aqui ele mostra tudo como nós resolvemos. LPA, lucro por ação para vários níveis de LAGIR. E ele aqui atribui algumas citações, alguns exemplos para efeito do cálculo, tá bom? Esse material aqui, ele completa o nosso estudos, porque se nós estamos falando de pontos de equilíbrio, nós não poderíamos deixar de mostrar, né, esse exercício aqui, esse assunto aqui, né, porque ele fecha a análise do ponto de equilíbrio. Porque toda grande empresa, que é onde o engenheiro de produção atua, ela tem ações, ela tem dividendos, tem empréstimos de tudo. Então, nós precisávamos de pelo menos mostrar esse assunto aqui. Mas não é uma matéria, né, específica da engenharia econômica. Ela fica mais para outros segmentos da área financeira, da área da formação financeira, entendeu? Mas aí eu quis mostrar
para vocês verem e verem como esse assunto ele é importante. Aqui, exercício daqui, por uma prova, por exemplo, só pode sair de questões teóricas, não questões de cálculos, porque seria bastante complicado, né, você fazer, que ele é muito grande. No momento, nós vamos ficar só com essa reflexão desse assunto, e se você observar, né, aqui nós chegamos ao final, é o último vídeo que nós apresentamos da nossa disciplina, Engenharia Econômica. Né? Espero que vocês tenham tido bom proveito dos vídeos, do material, e que sejam bem-sucedidos na construção do conhecimento relacionado a essa disciplina, e que vocês utilizem, né, e utilizem bem aí na vida profissional de vocês, tá bom? Eu agradeço aqui a participação, a paciência, né, de vocês acompanharem todos esses vídeos, né? Procurei aqui, nesse caso, mostrar e resolver os exercícios principais que nós tivemos, e, ao mesmo tempo, incluir uma série de exercícios para vocês trabalharem. Se vocês fizeram isso durante todo o curso, automaticamente você vai sair com aquelas habilidades e competências que são necessárias para na sua formação de engenheiro, tá bom? Agradeço de novo a oportunidade, né, que vocês nos deu aqui, nesse período todo nosso de trabalho, tá bom? E até a próxima, até um próximo encontro entre nós.